Boa tarde, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma sessão do nosso acampamento de jovens. E agora a gente vai ter um tempo muito especial de perguntas e respostas, onde o nosso preletor vai responder algumas perguntas que eu tenho certeza que é do interesse de vocês. E o assunto de hoje é relacionamentos. Mas antes disso, deixa eu orar por esse tempo. Pai, muito obrigado por mais esse tempo que nós temos para aprender da Tua Palavra, Deus, e especialmente nesse momento aprender sobre a Tua vontade para nós com respeito aos nossos relacionamentos. E nós pedimos que o Senhor esteja guiando o nosso preletor nas suas respostas, Pai, e que esteja usando a vida dele para nos trazer luz para a gente, com relação a esses assuntos, Pai, e nos ajudar a viver nessa área de uma forma que agrada ao Senhor. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus, amém. É isso aí, pessoal, acompanhem aí. Alô? Sim. Ai, flor do dia. Ei, como é bom. Ei, sim. Ixi, acampamento também está a ser bom, mas aquelas nossas dúvidas sobre o relacionamento, eu não sei como é que nós vamos tratar aquilo. Mas ei, como é bom estar contigo. Ei, só um minuto só, vou falar com um amigo aqui. Chegou, meu brother! Como é que é? Vamos lá falar! Mano. Meu brother, como é que estás? Eu tô porreiro, e tu? Eu também estou muito nice, pá. E como é que tá o camp, mano? Mano, o camp tá a ser bom, John. Ah? Só que tem uma coisa, eu tô com uma dúvida, mano. O que é, meu brother? Agora eu tava a falar um bocado com as minhas bigas, mano. Mas qual é a cena, mano? E nós temos mais dúvidas sobre relacionamentos. E Eu não sei, né? Tem coisas que nós ainda não sabemos como fazer, o que fazer e tal. Mano, você sabia que hoje teremos uma sessão muito especial? Sessão de perguntas e respostas, mano. Sério? Exatamente. Sobre relacionamento? Exatamente. Hoje, mano. Vamos lá falar. Você está a ficar atrás, mano. Eu vou falar com minhas bigas para também participar da sessão hoje, não faltar. Exatamente. Será muito nice, mano. Não perca. E eu só vou garantir uma coisa. Sabe o que eu vou fazer? O que vais fazer agora? Vou comprar megas, mano. Vamos lá falar. Pastor, qual é a idade certa para namorar? Sobre a idade certa para namorar, deixa eu convidar você a pensar essa questão de uma maneira diferente. Vamos não pensar sobre idade, vamos pensar sobre maturidade. Não se trata de uma questão absoluta da sua idade ou quantos anos você tem. Nós estamos falando de 15 anos, 16, 17, 18, 19, 20, que seja. Mas nós estamos falando de traços de maturidade. E por que eu quero convidar você a pensar dessa forma? Com base na definição sobre namoro, e essa definição eu leio justamente extraída do livro Namoro e o Noivado que Deus Sempre Quis, que eu escrevi juntamente com o pastor Davi Mank. Nesse livro nós trazemos a seguinte definição sobre namoro, eu vou ler para você. É o período de relacionamento que envolve duas pessoas do sexo oposto com o objetivo de se prepararem para o casamento. Esse período do relacionamento que envolve duas pessoas do sexo oposto com o objetivo de se prepararem para o casamento. Dessa definição tem algumas implicações. Por exemplo, é o relacionamento de duas pessoas do sexo oposto. Isso é importante deixar claro nesse mundo de tanta confusão. Não só isso, mas tem um objetivo comum que leva a um relacionamento de exclusividade, cujo propósito é o casamento e que envolvem pessoas que estão dispostas e têm a capacidade de pensar seriamente sobre o casamento. E ainda não é o casamento. Importante então deixarmos com que essa definição irá nortear a maneira como iremos atacar a pergunta qual a idade certa para namorar. Eu não vou aqui sugerir para você uma idade, mas vou descrever a maturidade de alguém que está pronto para começar a namorar.
Alguém que está pronto para começar a namorar é alguém que está pronto para considerar a possibilidade de casamento. É alguém que pode, num futuro próximo, casar-se. Então se trata de alguém que entende as responsabilidades que lhe aguardam dentro do casamento, porque tem uma visão muito clara do que é o próprio casamento. Então são pessoas que entendem de que casamento não é simplesmente sexo legalizado ou permitido, não é simplesmente juntar as suas coisas juntamente com alguém que você gosta e gosta de passar tempo junto. Envolve uma compreensão também teológica do próprio casamento. De que casamento não tem um fim em si mesmo, mas aponta para uma realidade maior. De que um dia, jovem, eu espero que você venha se unir com alguém em casamento que junto com você irá mostrar Cristo à igreja. Nesse mundo que não conhece Jesus Cristo, ele vai ver o amor de Cristo pela igreja observando você, rapaz, como você vai amar sua futura esposa. Nesse mundo que resiste toda e qualquer ideia de submissão, vai ver em você, moça, a maneira como você se submete ao seu futuro marido. E assim Deus será glorificado nesse folheto evangelístico, nessa mensagem viva do evangelho através de casamentos. Então, antes de tudo, é alguém maduro que entende o propósito de casamento. Você, jovem que quer vir a se casar, precisa compreender o que a palavra de Deus diz sobre casamento. Não só isso, mas está pronto para assumir as implicações do casamento, como, por exemplo, deixar pai e mãe. É difícil isso porque não se trata de simplesmente tocar no interruptor e todos os seus relacionamentos familiares serão transformados. Mas isso significa sim de que alguém tem a disposição de deixar seu pai e sua mãe para a formação de um novo núcleo de decisão, um novo núcleo familiar. Novos relacionamentos vão ser forjados. A moça que antes trazia a submissão total ao seu pai, agora transfere isso para o seu marido. O rapaz que antes buscava honrar e obedecer os seus pais, agora ele é o cabeça, ele é o líder de uma unidade familiar. Essas mudanças todas implicam na compreensão dos papéis que o aguardam no casamento. Você, rapaz, vai ser chamado a liderar sua esposa. Você tem crescido então num caráter de líder. E líder não como o mundo pensa, como alguém dominador sobre outras pessoas. Essa não é a liderança pregada por Jesus. Mas o maior líder é aquele que é o maior servo de todos, de que liderança significa servir. Você tem vivido além de si mesmo e demonstrado isso num caráter que cresce, amadurece, pronto para assumir responsabilidades de um casamento? Isso é o que eu espero de você, rapaz. Isso é o que espera de você, moço. Você, jovem, que está buscando o casamento. Você vai crescer na sua liderança, mostrando características de um servo. Não só isso, mas um jovem, um rapaz que está crescendo em atitudes de amor. Atitudes de amor e, mais uma vez, não como o mundo, mas como Jesus Cristo pregou e viveu e exemplificou. Um amor sacrificial. Você está disposto a servir pessoas, amar pessoas, mesmo que isso lhe custe algo. É este amor sacrificial que nós esperamos e aguardamos de jovens que estão crescendo em direção ao casamento. Não só alguém apto para liderar, alguém apto para amar, mas um jovem também atento que vai conhecer sua esposa e desenvolvendo a habilidade de se antecipar às suas necessidades. Isso é um tanto quanto difícil de você praticar num estado de pré-namoro ou até mesmo pré-casamento. Mas que você já pode desenvolver isso na sua casa e buscando maneiras de servir e sendo proativo nas necessidades que você enxerga. Alguém que está crescendo nessas responsabilidades. E quanto à moça? Bom, a moça, a jovem moça, mulher, ela está crescendo no desenvolvimento do seu papel. O seu papel de cuidado. O seu papel de cuidado do lar. Ela, talvez como moça, não tenha autonomia e nem seja o seu papel de cuidar da casa da sua mãe. Mas ela já pode desenvolver alguns aspectos entendo o que eu vou dizer, de domesticidade, no sentido de que ela tem a sua atenção para o cuidado de uma futura família, se assim Deus permitir. Isso não significa de que ela vai enfiar a cabeça num buraco e simplesmente se alienar do mundo afora. Mas isso significa que ela vai usar os recursos que ela tem construído ao longo desse tempo para a edificação de uma casa. A mulher sábia edifica a sua casa.
É uma mulher que cresce com um espírito manso e submisso. E hoje isso é visto na maneira como você, moça, trata o rapaz. Desculpa, trata o seu marido. Trata o seu pai, futuro, e vai tratar o seu futuro marido e rapaz. Então a maneira como você se porta, as autoridades que Deus lhe colocou hoje, o seu pai, os seus líderes espirituais, diz muito de como será o seu caráter lá na frente. E tudo vai ser escola hoje justamente para que você cresça em maturidade. Também na sua postura de auxílio, algo que você vai fazer dentro do casamento, auxiliando o seu marido no cumprimento de sua missão. Então isso é importante, esse desenvolvimento desses papéis são aspectos importantes para o crescimento em maturidade. Lembrando também importante, não só as responsabilidades do casamento, mas aquilo que é estabelecido nos 3M. No livro nós colocamos os 3Ms do namoro. Estabelecimento, antes de tudo, do mestre, a quem você serve. É importante, jovem, você ter isso muito bem definido. Quem você serve. Em segundo lugar, o estabelecimento da sua missão de vida. Alguns jovens estão buscando casamento sem ter antes definido uma missão de vida. Não que mudanças não possam acontecer depois que você diz sim no altar com alguém, mas que seja importante que você tenha um direcionamento de missão de vida para ajudar outras pessoas, para ajudar o seu futuro cônjuge, né? Então, é importante que você tenha isso. E aí sim, estabelecimento do terceiro M, matrimônio. Bom, diante de tudo isso, eu ainda digo para você que antes de pensar sobre idade, pensar sobre maturidade, e usando cada oportunidade que Deus lhe deu hoje, para que você cresça em sabedoria e conhecimento do Senhor. Então, antes de ser uma idade, nós estamos falando de maturidade. Pastor, como saber a vontade de Deus para o namoro? Como saber a vontade de Deus para o namoro? Bom, o que nós estamos esperando? Será que nós estamos esperando um raio? Ou um intenso sentimento de paz? Ou uma voz profética, uma voz no fundo do meu coração, da minha consciência, que vai me dizer a vontade de Deus para o namoro? Aqui, jovens, eu quero desafiar você a crer e pôr em prática a doutrina da suficiência das Escrituras. Deus já nos deu tudo o que nós precisamos para a vida e piedade. No conhecimento de Cristo revelado a nós na sua palavra, a Bíblia, nós temos tudo o que precisamos para uma vida agradável a Deus. Princípios suficientes, inclusive, para uma tomada de decisão tão importante quanto namoro e casamento. Então, o que de fato nós estamos esperando? Eu quero ler para você um versículo bíblico e ajudar você a enxergar a vontade de Deus em duas perspectivas diferentes. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. Deuteronômio 29, 29 diz o seguinte: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Existem duas coisas referentes à vontade de Deus. Uma delas são as coisas encobertas. A outra são as coisas reveladas. As coisas encobertas pertencem a Deus e não nos foram reveladas. Elas podem ser conhecidas apenas no decorrer do tempo, depois de que elas já aconteceram. As coisas reveladas a nós estão escritas na palavra de Deus, na Bíblia. E elas foram deixadas para nós, para a nossa obediência, para os nossos filhos, para a obediência deles. Essas categorias acompanham toda a Escritura. E nós vemos isso no decorrer da vontade de Deus. E eu quero categorizar aqui para você dois elementos, dois aspectos, baseados em Deuteronômio 29, 29. O primeiro deles é que existe a vontade decretada soberana de Deus. A vontade decretada soberana de Deus, nós só podemos conhecer depois que ela aconteceu.
É como se eu perguntasse, era a vontade de Deus soberana de que eu gravasse esse vídeo e falasse com você sobre a vontade de Deus? Bom, se esse vídeo chegar até o fim, eu posso dizer que sim. Se ele foi assistido por você, eu posso dizer não só que era a vontade soberana de Deus que eu gravasse, como também que você ouvisse. Como que eu sei? Porque aconteceu. Há 5 minutos atrás, há 10 minutos atrás, você não sabia disso, nem eu. Porque não ainda nos foi revelado, mas com o tempo tornou-se claro a vontade soberana de Deus, decretada de Deus. Mas existe a vontade diretiva, a vontade que nos dá direção, a vontade de Deus que nos dá direção e orientação, a vontade moral de Deus. A vontade moral de Deus foi revelada a nós nas Escrituras. Muitas vezes ela é conhecida e tornada conhecida a nós por meio de imperativos, ordens da Bíblia. Como, por exemplo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. De fugir da imoralidade, abster-se da imoralidade sexual, mas buscar a santificação, porque esta é a vontade de Deus para nós. Ou 1 Tessalonicenses 5,18, que diz para nós de que em tudo nós devemos dar graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para nós. São 2 textos bíblicos que exemplificam a vontade declarada de Deus, diretiva de Deus, a vontade moral. Jovem, sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? É que você seja puro, sexualmente puro. Sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? É que você seja grato, que você em todas as coisas tenha gratidão. E o que é curioso é que normalmente nós não queremos a vontade revelada de Deus, nós queremos descobrir a vontade encoberta de Deus. Com quem eu vou me casar? Você não sabe. Você não sabe com quem você vai se casar? Isso pertence ao Senhor. Mas o que pertence ao Senhor? O que pertence ao Senhor é você viver os princípios da palavra de Deus, entendendo que esses princípios irão direcionar você a boas decisões, a boas escolhas. Então, hoje, Deus lhe chamou para ser sexualmente puro, de que pureza sexual é a vontade de Deus para a sua vida. Alguns jovens ficam tão curiosos de descobrir a vontade encoberta de Deus, como, por exemplo, com quem eu vou me casar, que eles abrem mão da vontade revelada de Deus e vivem uma vida sexualmente impura. Buscam através do sexo a confirmação de alguma química ou não, e eles estão vivendo fora da vontade de Deus, ainda que estejam curiosos para compreender a vontade de Deus. Não é esquisito? Então esteja no caminho da obediência, crescendo com os princípios da palavra de Deus, e quando nós reconhecemos o Senhor nos nossos caminhos, Ele vai endireitar nossas veredas. Diz Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. De que o Salmo 25, versículo 12, diz que o Senhor vai instruir aqueles que temem ao Senhor no caminho que eles devem escolher. Vamos confiar de que quando nós buscamos viver a vontade revelada de Deus, Ele nos abençoa com direção e orientação. Então é importante que você reconheça esses 2 aspectos. De que você, jovem, ocupe sua mente em conhecer a palavra de Deus, aplicá-la no seu dia a dia, e Deus vai direcionar os seus passos. E vai tornar conhecida a vontade soberana de Deus, que nós nunca podemos estar fora. Deus vai cumprir o seu plano. A nossa preocupação deve ser não estar fora da vontade moral e revelada de Deus. A vontade diretiva de Deus. Quando desobedecemos a palavra de Deus, nós podemos estar fora da vontade de Deus. E é isso que nós não queremos fazer. Então esteja dentro da vontade revelada de Deus e aproveite a jornada conforme Ele revela para você o que Ele preparou na eternidade passada, que são as boas obras que você vai andar. Até mesmo aquelas que são aplicadas no contexto do namoro. Até mesmo aquelas que são aplicadas no contexto do casamento. Então como é que nós descobrimos a vontade de Deus? A vontade de Deus foi revelada para nós na sua palavra. Como que eu dou passos de sabedoria na compreensão da vontade de Deus revelada no dia a dia quando eu não conheço a vontade para com quem eu vou me casar? Bom, deixa eu estabelecer para você algumas peneiras que vai ajudar você a filtrar coisas e decisões que você precisa tomar e desfrutar da liberdade que Deus nos deu no exercício da sua responsabilidade com Ele. Você, jovem, é responsável em tomar uma boa decisão quanto a casamento. E eu não falo isso para colocar pressão sobre os seus ombros, mas para apontar para você a direção da palavra de Deus e que você tome uma boa decisão.
Então a primeira peneira que eu quero colocar para você é a peneira das autoridades sobre a sua vida. Seus pais, seus pastores, líderes espirituais, pessoas que discipulam você, todos eles foram colocados na providência de Deus para abençoar você nessa decisão tão importante. Eu quero dizer para você, jovem, e eu entendo que muitos lares são desfeitos, alguns passam por situações que sequer conhecem os seus pais, mas quem são aqueles que Deus colocou com autoridade e liderança espiritual sobre a sua vida? A esses você precisa prestar atenção, ouvir seus conselhos. São pessoas que se importam com você, são pessoas que querem o melhor para você e muitas delas conhecem você muito melhor do que você imagina. Então escute as autoridades espirituais que Deus estabeleceu em sua vida. Escute seus pais, escute seus pastores, escute seus líderes espirituais, pessoas que discipulam você. Escutem essas pessoas. Bom, a segunda peneira tem a ver com os parâmetros que Deus estabeleceu para relacionamento. Julgo desigual é contrário à palavra de Deus, quando alguém que conhece o Senhor Jesus Cristo quer se unir em casamento com alguém que não conhece Jesus Cristo. A palavra de Deus condena o julgo desigual e você não deve entrar nisso. Isso é claramente contra a vontade revelada de Deus. Também é importante que você entenda a vontade de Deus para a sua pureza sexual. Um relacionamento que não está contribuindo para a sua pureza sexual não é um relacionamento de acordo com a vontade revelada de Deus. Então você deve se abster disso. Você não deve querer tomar parte com isso. Esse relacionamento, uma terceira peneira, um terceiro aspecto dos parâmetros de Deus, ele tem provocado melhoras em ambos. 1 mais 1 é igual a 2, mas na matemática divina de casamento, 1 mais 1 tem que ser mais que 3. É esse casamento que vai fazer com que essa parceria, esses dois caminhando juntos, se tornem mais próximos do Senhor. São indícios de um relacionamento saudável. Quando essas peneiras e quando a palavra de Deus é aplicada e quando nós nos certificamos de que não estamos desobedecendo nenhum princípio claro da Escritura, nós podemos descansar no Senhor de que a decisão que nós estamos tomando é debaixo do temor do Senhor e é com liberdade que o Senhor nos deu. Considere essas coisas conforme você, jovem, toma decisões acerca do casamento. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? É que você cresça à semelhança de Cristo. E Deus vai usar muitas vezes o palco dos relacionamentos para forjar isso no seu coração. Deus abençoe você. Pastor, eu tenho uma pergunta. Em o que devo prestar atenção ao considerar o namoro? No que eu devo prestar atenção? Obviamente que essa pergunta ela está relacionada com aquilo que nós já falamos sobre vontade de Deus, com aquilo que nós temos aqui conversado sobre maturidade para o casamento. Mas eu quero ser específico para você, jovem, que está procurando e orando, está orando ao Senhor e procurando diante de possíveis candidatos alguém para namorar, casar e formar uma família. Existem 4 principais áreas que você deve prestar atenção no que se refere a um possível candidato para namoro e casamento. A primeira delas tem a ver com o relacionamento do seu candidato ou candidata com Deus. O relacionamento de alguém com Deus. Você vai ter dificuldade de observar isso se você não sabe o que é um relacionamento saudável com Deus. 1 João capítulo 5, versículo 13, diz que João escreveu 1 João para que nós tenhamos certeza de que temos comunhão com Ele, de que temos a vida eterna. 1 João é uma ótima descrição de alguém que tem comunhão com Deus. Você deve considerar se é alguém que anda na luz, se é alguém que tem comunhão com pessoas, se é alguém que anda como ele andou, se é alguém que não ama só de palavra, mas de fato e de verdade, se é alguém que ama pessoas as quais ele enxerga, e também quando diz que ama Deus que não vê, faz sentido. É alguém que demonstra amor porque foi amado por Deus primeiro. É alguém que vence o mundo, como diz 1 João capítulo 5, versículos 1 a 5.
Percebe como 1 João nos dá características de alguém que tem comunhão com Deus? E você vai usar não só para observar alguém, mas também para o benefício do seu coração. De ser alguém que cresce genuinamente com o Senhor. Outro parâmetro sobre alguém que cresce num relacionamento com Deus é justamente aquilo que diz em Mateus capítulo 12, versículo 34. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Observe quais são os discursos de alguém, observe o que está cheio o seu coração, observando o que ela mais fala. Uma moça que fala simplesmente de trivialidades e coisas de pouca importância tem o seu coração cheio dessas coisas triviais. Um rapaz que fala só de esportes, fala só de si mesmo, é alguém cheio de si mesmo, é alguém cheio dos seus próprios prazeres. Mas qual é o termômetro de alguém, senão a boca fala do que está cheio o coração? Então, em primeiro lugar, considere o relacionamento com Deus dessas pessoas, de quem você está observando. Considere também o relacionamento do candidato com as outras pessoas. 1 João capítulo 1, versículo 7, eu acabei de fazer uma alusão a ele, mas eu quero ler aqui com você. 1 João capítulo 1, versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Provérbios capítulo 18, versículos 1 e 2, fala que o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Alguém que está crescendo no seu relacionamento com o Senhor vai demonstrar isso no relacionamento com outras pessoas. Então observe como essa pessoa trata os demais irmãos, como que ele trata a sua família. Preste muita atenção a isso. Preste atenção em como ele cuida dos seus irmãos, como ele respeita os seus pais, como ele trata as autoridades espirituais em sua vida. Isso tudo já começa a lhe dar parâmetros de observação no que se refere ao relacionamento dela com Deus, visto no relacionamento com outras pessoas. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Aliás, eu convido você e desafio você, inclusive, a ler o livro de Provérbios e prestar atenção na descrição dos personagens ali. Como que um sábio se porta, como que um insensato se porta, como que o escarnecedor se porta, o que eles fazem. Considere essas coisas. Observe o relacionamento da pessoa com Deus, a boca fala do que está cheio o coração, como que 1 João aparece na sua vida. Observe como essa pessoa tem um relacionamento com outras pessoas. Considere como essa pessoa se relaciona ou tem opiniões acerca de si mesma. Terceiro aspecto. Romanos capítulo 12, versículo 3 diz o seguinte: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Não pense de si mesmo além do que convém. Algumas pessoas que se orgulham, falam de si mesma o tempo todo, é uma pessoa que não tem a sua identidade bem resolvida com o Senhor. Então deixa eu desafiar você, jovem, a não só se tornar alguém que está analisando pessoas, mas ouvir o que eu estou falando e fazer uma checagem, verificar o seu próprio estado com o Senhor. Como está a sua caminhada com Deus? Quem você entende que é? Sua identidade vai ser resultado do que Jesus Cristo fez por você. Eu quero desafiar você a ler Efésios capítulos 1, 2 e 3. Efésios capítulos 1, 2 e 3 descrevem a nossa identidade em Jesus como resultado do que Jesus fez por nós. Como resultado do que Deus fez por nós. Então, porque Deus nos elegeu na eternidade passada, nós somos eleitos. Porque Jesus Cristo, Deus Filho, nos redimiu, nós somos redimidos. Porque o Espírito Santo nos selou com o Espírito Santo da promessa, nós somos selados, garantidos. Nós vemos uma porção de coisas sendo descritas em Efésios capítulos 1, 2 e 3, que descrevem quem nós somos. É importante, jovem, que você tenha uma compreensão bíblica acerca de si mesmo. É importante que você se enxergue como a Bíblia, a palavra de Deus, lhe enxerga. Então, o primeiro aspecto que você deve observar é o relacionamento do candidato com Deus.
do potencial namorado ou namorada com Deus. O segundo aspecto de como ele se relaciona e ela se relaciona com outras pessoas. O terceiro aspecto, como ela se enxerga, se ela tem uma visão bíblica de si mesma. E o quarto aspecto, como ela se relaciona com as circunstâncias. Observe como esse candidato ou essa candidata reage quando as coisas não vão do jeito que ele ou ela quer. Observe como esses candidatos estão reagindo diante de frustrações, quando aquilo que eles desejavam não aconteceu. Será que ele responde com ira e irritação? Será que ele responde com ansiedade, com medo? Observe essas coisas não simplesmente para desqualificar alguém, mas para perceber se tem um coração ensinável. A época de namoro, a época de noivado, é quando nós aprendemos padrões do coração do nosso candidato, ou do nosso namorado, namorada, né, com quem nós estamos nos relacionando. Nós observamos esses padrões justamente para poder servi-los bem dentro do contexto de casamento. Então observe essas 4 áreas, como a pessoa se relaciona com Deus. Observe como essa pessoa se relaciona com as outras pessoas, consigo mesma e com as circunstâncias. E você vai fazer essa observação na firme convicção de Filipenses capítulo 1, versículo 6. Talvez até mesmo quando eu estou descrevendo essas categorias para você, você fica um pouco confuso. Quem sabe até um pouco receoso. Quem é suficiente para essas coisas? Quem vai poder namorar diante de tantas coisas que estão observando? Mas observe Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo estava certo de que Deus iria completar a obra na vida dos filipenses. Aliás, essa é a certeza que nos faz levantar de manhã, de que Deus vai completar a obra que Ele começou em nós. Então, muita calma quando você começa a observar pessoas ao seu redor como possíveis candidatos para um futuro relacionamento e você observa falhas. Mais importante do que observar as falhas é observar se existe um coração direcionado para compreender mais do Senhor. É isso que realmente vai fazer toda a diferença. Se é alguém que conhece o Senhor, conhece a sua misericórdia, que tem os recursos para mudança na sua palavra, o Santo Espírito, uma comunidade de fé, e tem um coração ensinável porque ele ouve. Então Provérbios capítulo 9 caracteriza aqueles que estão mudando, e eu quero ler para você Provérbios capítulo 9, versículos 7, 8 e 9. E depois eu vou ler o 10. Eu vou fazer alguns comentários do 7, 8 e 9 e vou ler o 10. Provérbios capítulo 9. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. Preste atenção como o candidato ou candidata a possível namoro reage quando instrução lhe é dada. Se alguém que resiste demonstra um coração não ensinável, não está pronto ainda para o namoro, não entre nesse relacionamento. Se alguém que reconhece o seu pecado, reconhece o seu erro, demonstra um coração ensinável, embarque num relacionamento com alguém ensinável. Mais importante de onde essa pessoa está hoje é o rumo que ela está tomando na sua vida com o Senhor. Por quê? Versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. É a habilidade de ouvir espiritualmente as coisas que nos coloca num caminho de crescimento em prudência. Considere essas coisas enquanto você observa alguém para o namoro. Uau! Foi muito bom, hein? Essa sessão. Tenho certeza que muitas perguntas que você tinha foram respondidas nesse tempo. E não se preocupa que se você ficou interessado e quer saber mais sobre isso, amanhã nós vamos ter a segunda parte dessa sessão, onde com certeza mais respostas interessantes, bíblicas, vão ser dadas para você sobre questionamentos que você tem nesse assunto.
E se você quiser saber mais sobre feminilidade bíblica, masculinidade bíblica, nesse ano em julho nós fizemos um acampamento para jovens universitários e tratamos sobre esse assunto. Então você pode ir no link da descrição que vai estar aí embaixo e vai ter um link para moças e um link para rapazes. E lá é só você clicar para saber mais sobre esse assunto. Não perca, é muito bom e vai te ajudar muito a entender um pouquinho melhor sobre isso. E é isso, gente. A gente se vê na nossa próxima sessão. Tchau, tchau!